Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à aula de matemática. Quem fala é o professor Anderson Amaro. Estaremos iniciando a nossa aula aqui, que ela é uma aula mais prática do que foi a anterior, tá? Após a nossa vinheta, vem com a gente que nós vamos passar os avisos de como que vai ocorrer essa aula. Olá pessoal, voltamos. Inicialmente quero dar uma boa tarde a todos que já estão aí. Na aula de hoje, nós iremos fazer algumas intervenções a respeito de temas que foi discutido na aula anterior, tá? Então, para que vocês tenham um entendimento mais ampliado da geometria, nós estamos usando aqui na aula de hoje um programa, um software, né, que pode ser baixado para o seu celular. Tá? Ele funciona tanto no celular como no desktop ou no notebook. Tá? Eu estarei deixando na descrição do vídeo o link para você baixar o aplicativo GeoGebra no seu celular. Tá? Basicamente o que a gente está fazendo aqui na aula de hoje, você também pode fazer no seu celular, tá? Então, inicialmente nós vamos usar aqui o programa do nosso desktop para mostrar algumas funcionalidades que a gente mostrou na aula anterior, alguns temas, tá? Que até alguns estão incluídos na atividade que foi encaminhada para vocês, tá? Lembrando que a data de entrega da atividade ela expira hoje, tá? Então pedimos que quem ainda não terminou tenha até as 23h59 de hoje para finalizar essa atividade, para nos encaminhar, tá? No mais, na aula seguinte, a gente, se a conexão ajudar, estamos nos programando para fazer uma aula online com a turma, já utilizando esse aplicativo, tá? Então a ideia é que, após vocês assistirem essa aula, vocês cliquem no link que vai estar na descrição desse vídeo, você instale o GeoGebra no seu smartphone, tá? E aí na aula seguinte nós iremos fazer online, só que na tela do celular, mexendo no aplicativo, tá? Então a gente vai começar hoje abordando alguns conceitos básicos que nós já discutimos, né? Desde o ponto reto e plano. Vamos aqui passar por alguns tipos de reta e algumas considerações que a gente julga ser importante, tá? Então depois que você instalar o aplicativo no seu celular, no seu desktop, ele vai ter basicamente essa visão que você está vendo aí na tela, tá? Eu vou só inserir aqui a captura do mouse para que vocês possam acompanhar, tá? Então, ó, essa aqui é a visualização que você tem do aplicativo já funcionando, tá? E aí o que acontece? Inicialmente, se você observar bem, o aplicativo, ó, eu estou aqui usando tanto o cursor na malha gráfica como nas ferramentas. Então, para vocês verem, ó, da esquerda para a direita, nós temos aqui a funcionalidade arquivo, tá? A funcionalidade arquivo permite eu criar uma nova janela, né? Permite eu abrir um projeto que já foi criado anteriormente, abrir uma página da web que contenha um gráfico que foi feito no GeoGebra, lembrando que aqui nós estamos usando o GeoGebra Classic 5 versão free, tá? Então esse aplicativo ele é totalmente grátis, tá? Você não existe custo para que você faça a instalação desse aplicativo para você utilizar, que você entenda algumas construções geométricas, tá?
Ao final da nossa temática de geometria, quem quiser se aprofundar e se aperfeiçoar, eu vou mandar algumas animações que é possível fazer com esse aplicativo, tá? Então aqui retornando, nós temos a funcionalidade de arquivo, me permite abrir, né, criar um novo, permite eu gravar, permite eu exportar esse meu gráfico criado em formato de imagem, em formato de GIF, tá? Eu posso copiar para inserir no arquivo do Word, tá? Então, esse gráfico que nós iremos produzir aqui, eu consigo levar ele para outras representações. Agora que eu observei aqui, que vocês não conseguem ver isso que eu estou falando. Então, quando você clicar em arquivo, vai abrir uma aba de opções. Em editar, vai abrir uma segunda. E aí a gente vai seguir até o final. Abaixo dessa linha de seleção aqui, nós temos as ferramentas básicas, que é o mover, que é essa setinha aqui. Por exemplo, se tiver um objeto que você consegue mover, ó, ele de um lugar para o outro. Nós temos aqui o ponto, tá? Para a gente entender, eu vou tirar essa malha gráfica aqui inicialmente, tá? Eu vou deixar aqui como se fosse uma folha em branco, tá? Para você ter uma visualização aí mais bacana, tá? Então, por exemplo, eu quisesse dizer, né, eu estou dizendo que essa região aqui da minha tela é o nosso plano. Então, dentro desse plano, eu posso inserir infinitos pontos, tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo escolher o formato que eu vou usar para o ponto, no caso, eu vou usar a bolinha mesmo. E a cor do ponto eu vou usar a cor azul, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter aqui ó, um ponto A, eu posso ter um ponto B, um ponto C, D, E, F. Note que a cada vez que eu clico em um ponto novo, ele não repete a letra. Isso acontece por quê? Porque quando a gente fala de ponto, o que é o ponto? O ponto ele é um lugar geométrico no espaço. Esse ponto A ele é diferente, por exemplo, desse ponto B. Ou seja, todos os pontos eles são diferentes entre si. Aqui na minha esquerda da minha tela, que vocês devem estar vendo aí agora, ó, vocês observarem, tem uma combinação de valores aqui. Essa combinação de valores aqui, notem que ele tem um ponto, identificando de A até M, que foram os pontos que eu já inseri. E cada ponto ele tem um lugar geométrico, ou seja, esses números aqui que estão entre parênteses, ele representa nada mais nada menos que o lugar que esse ponto vai estar localizado. Assim como você tem uma casa, por exemplo, que fica numa rua, ela não pode estar no mesmo, eu não posso ter a mesma casa em outra rua. Eu posso no máximo ter uma casa semelhante. Por isso que os pontos, se vocês observarem aqui, ó, eles têm o mesmo formato, a mesma profundidade, tudo bonitinho, tá? Mas isso, claro, eu estou usando o círculo. Se eu trocasse pro losango, ó, perceba que ele já teria uma representação diferente. Se eu quisesse usar um triângulo, ó, já teria uma representação diferente, tá? Então aqui depende muito do que eu quero representar, ok? Então nós vamos aqui usar o círculo, tá? Para não nos prejudicar aqui, para que a gente não tenha problema, né? Eu vou, caso você queira apagar um ponto que você inseriu demais, basta você dar um Ctrl Z, que ele apaga o ponto, tá? Olha lá, ó, os pontos estão apagando, tá? E aí, se você quiser inserir, clicou na bolinha, tá? Aqui, ó, esse azul tem que estar com essa caixinha azul selecionada. Você vem e insere os seus pontos, beleza? Então, isso aqui é ponto. Ponto, lugar geométrico no espaço. Cada ponto ele é único, tá? Então, aí os pontos a gente representa por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá bom? E aí o segundo ponto que a gente discutiu, ou a sequência após ponto, foi reta. Você observar bem, ó, aqui do lado do que está setado o Azinho com ponto, você vai setar agora onde está reta.
Aí ele te dá a orientação, ó, selecione 2 pontos ou 2 posições. Então o que acontece? Se eu clicar, ó, note que aqui eu vou usar uma reta de cor preta, tá? Mas aqui você pode alterar a cor dessa sua reta. Então, por exemplo, se eu quisesse representar retas diferentes, poderia usar cores diferentes, tá? Então aqui eu vou usar a cor preta, tá? E vou selecionar o ponto A e o ponto B. Então note que quando eu cliquei no ponto A e no ponto B, apareceu um Fzinho aqui embaixo, ó. Esse Fzinho aqui embaixo, o que ele significa, ó? Esse ponto F aqui, ó, tô até bobo, vou até colocar ele aqui em cima, aqui embaixo, ele representa a nossa reta que vai de A, ou melhor, a nossa reta que passa por A e B, tá? Ou seja, clicou na linha preta, você vai perceber que ele está identificando que essa é a reta F, ou seja, a reta que vai de A até B. Só que, assim como eu fiz uma reta, ó, se eu observar, eu tenho várias outras opções. Eu quisesse, na verdade, não uma reta, mas um pedaço de uma reta. Aí a gente chama isso de segmento de reta. Por exemplo, se eu for do ponto C ao ponto F, ó, note que ele tem um segmento de reta G. Se eu clicar do I até o D, ó, eu tenho um segmento de reta H. Se eu ir de H para G, ó, eu tenho a reta I. Então, basta que você ligue 2 pontos que você tem um segmento de reta. Ok. Até aí tranquilo? Espero que sim. Então note que essa reta aqui, ó, eu posso, ó, diminuir ou posso aumentar o tamanho dela, ó, do segmento de reta. Note que a reta, ó, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque a reta, como nós dissemos, ela não tem nem início e nem fim, tá bom? Então aqui, como é a nossa primeira aula usando esse aplicativo, eu não vou determinar esse comprimento, mas o aplicativo me permite descobrir exatamente qual é a distância de C até o ponto F, tá? Então note que até aqui nós usamos apenas 2 funcionalidades do GeoGebra. Usamos a funcionalidade ponto e utilizamos a funcionalidade que é responsável por criar retas, segmento de reta ou semi-retas, tá? Essas outras funcionalidades, como quando você clicar você vai ver, porque na apresentação você não consegue ver, mas na minha eu consigo ver. O segmento com comprimento fixo, caminho poligonal, vetor e vetor a partir de um ponto, a gente não vai usar essas funcionalidades agora, tá bom? Então, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, o que acontece, por exemplo, conforme estava dito lá nas reflexões que a gente tinha que fazer, por exemplo, qual é a figura geométrica obtida ao ligar 3 segmentos de reta? Tá? Então veja só, eu quero ligar 3 pontos. Se eu, por exemplo, vou colocar mais um ponto aqui, eu vou colocar um ponto bem aqui, tá bom? Se eu ligar os 3 pontos em sequência, se percebe que eu vou ter apenas uma reta, tá bom? O que a gente pode notar aqui, deixa eu só voltar aqui, deu um Ctrl Z, ok. Ó, note que a distância de L até O é a mesma de O até J, tá bom? A gente está considerando que a distância de L até O é a mesma de O até J, tá bom? Se isso é verdade, o que acontece? A gente diz então que essa distância de L até O e de O até J sendo a mesma, os 3 pontos eles são equidistantes, ou seja, a distância de um ponto até o outro, ela é sempre a mesma, beleza? Tranquilo até aí? Eu vou apagar esse ponto, vou apagar esse, vou apagar essa reta para não dar BO pra gente depois. Vou apagar esse aqui, vou apagar esse aqui, esse aqui e esse daqui. Muito bem. Bom, então eu apaguei. Esse aqui eu vou trazer para cá, tá? Quando a gente estiver fazendo a aula prática, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá bom? Acho que eu vou apagar esse aqui também. Vou apagar este.
E vou apagar esse aqui também, ok? E vou apagar esse daqui para ficar um negócio mais bonitinho, tá bom? Então vamos apagar aqui. E essa nossa reta, opa! Vamos trazer ela aqui para o centro, tá bom? Então veja só. Aqui nós temos os 3 pontos, como já foi dito anteriormente. O ponto é o lugar geométrico do espaço. A distância de um ponto até o outro é o segmento de reta. E onde eles estão inseridos é num plano. Tá bom? Se eu tenho 3 pontos na mesma linha e a distância de um ponto até o outro ser o mesmo, a gente diz então que eles são equidistantes, ou seja, eles têm a mesma distância, beleza? Bom, pessoal, após a gente consignar que aqui eles têm a mesma distância, o que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse 3 pontos que não estão na mesma linha, tá? E eu quisesse ligar esses 3 pontos. Aí, ó, note que ligaria o ponto do A até B, do B até C e do C até B. Note aqui que a figura geométrica que a gente forma, ela é uma figura. Ó, eu vou botar aqui as representações da reta na parte externa, tá? Eu quero que vocês observem o seguinte, que quando eu tenho 3 pontos que não estão na mesma linha e que estão em posições diferentes, eu consigo ter uma forma geométrica fechada, tá? Essa forma geométrica fechada é o triângulo, tá? Então, a partir do momento que eu inserir novos pontos, tá? Eu posso criar novas figuras geométricas. Por exemplo, se eu tiver 4 pontos, e eu resolver ligar esses 4 pontos, tá? Eu tenho aqui, ó, um quadrilátero, tá? Então veja que aqui, se eu tenho 3 pontos, eu tenho um trilátero. Esse trilátero a gente vai discutir mais adiante, que a gente pode classificar ele, né, a partir de elementos internos e a partir de elementos externos, tá bom? E aqui também nós temos uma que tem 4 lados, que é os chamados quadriláteros, tá? Os quadriláteros, eles variam de acordo com a posição. Por exemplo, se eu tiver um quadrilátero nesse formato aqui, ó, que está na figura agora, se assemelha muito a um trapézio. Ó, se eu puxar mais para cá, ele se assemelha a um trapézio. Se eu puxar ele mais para cá, ó, ele se assemelha a um quadrado. Se eu deslocar mais, ele se assemelha a um retângulo, tá? Se eu deslocar nesse sentido aqui, ó, os pontos, ele se assemelha muito a um paralelogramo, tá? Então, dependendo da situação que a gente esteja trabalhando, a gente pode formar uma figura ou pode formar outra, tá? Em aulas sequenciais, eu vou tirar uma aula para ensinar vocês a fazer essas construções geométricas de forma correta. A gente vai aprender a como construir cada uma delas que eu já citei aqui o nome, tá? Inicialmente, o nosso objetivo aqui nessa primeira parte é mostrar como que você faz para identificar o ponto, a reta e o plano. Note que a figura, quando ela se torna fechada, ela é um plano, ela se transforma, na verdade, em novo plano que está dentro de um plano maior, tá? Beleza? Vamos aqui dar um pause para a gente limpar a nossa tela de visão para seguirmos com os tipos de reta. Beleza? Voltamos. Já estamos... Opa! Ai, Jesus. Essa aqui ficou... Ok. Estamos online novamente, tá? Então, assim, a gente viu na aula anterior alguns tipos de reta, tá?
nós vimos inicialmente, se eu não estiver enganado na sequência, mas nós vimos reta paralela, reta coincidente, concorrente, tá? Nas concorrentes, elas se subdividem em perpendiculares e oblíquas. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu tentar organizar aqui esse negócio. O bom de fazer ao vivo é que a gente consegue fazer as coisas. Então vamos colocar aqui reta paralela. Ok. Ó, veja que apareceu um texto com o nome reta paralela. Beleza? É uma funcionalidade também que a gente consegue inserir texto. Tá bom? Então, o que é uma reta paralela? Tá? Inicialmente, nós vamos fazer um segmento de reta. Tá? Vou fazer ele assim. Vou colocar aqui outro. Vou colocar nesta posição. E vou colocar uma terceira opção nesta posição aqui. Beleza? Então, para vocês entenderem. Ok? O que é uma reta paralela? A gente definiu que a reta paralela, se você observar bem, ela é uma reta que vai ser criada dentro de um espaço. Tá? Essa reta ela tem início. Essa reta não, desculpa. Esse segmento de reta, ele tem início e tem fim, tá? E aí o que acontece? Essa reta ela pode estar elas podem, porque são pares. Quando falam em retas, a gente está falando de pelo menos duas. Ela pode estar na vertical. A vertical é aqui no meio, desculpa, vertical, horizontal, ou em posição oblíqua em diagonal, tá? Qualquer uma dessas três opções aqui, se você observar bem, eu vou até inserir o texto aqui para ficar um negócio mais organizado. Nós temos aqui horizontal. Cadê? Aqui, vamos ficar... Opa, não quer vir. Eita, glória. Ficou nervosa aqui o negócio. Vou tentar arrastar aqui. Ele não vem. Eu vou apagar. Ok. Então assim, eu ia inserir aqui, mas ele não está me permitindo. Então vamos lá. Esse aqui, onde está a mãozinha aqui, ele é horizontal. Aqui, vertical. E aqui, posição diagonal. Tá? Quando a gente tem esse tipo de reta que elas não se tocam em nenhum ponto, ó, a gente diz então que elas são retas paralelas. O bom do aplicativo aqui, se a gente observar, ele tem uma funcionalidade muito bacana. Ó, eu vou fazer uma reta aqui embaixo, uma reta maior, tá? E aqui nessa quarta opção da esquerda para a direita, quando você setar ela, ou seja, você clicar nela, e vai ter a segunda opção que vai estar dita reta paralela. Então eu vou dar um clique nela. E aí, ó, veja que a setinha ele tá me mandando tocar, ó. Quando eu tocar aqui em cima, ó, eu vou criar, ó, uma reta paralela a ela. Se você observar bem, ó, eu posso colocar essa reta abaixo ou posso colocar ela acima. Eu vou colocar abaixo só para vocês entenderem aqui, ó. Coloquei embaixo. Note que essa reta M, ó, que vai de M até N, ela é paralela a essa reta que tem como origem ponto O, tá? Caso eu quisesse, né, medir o tamanho de um ponto até, ou seja, dos pontos da semi-reta, do segmento de reta com a reta, seria possível, tá? E aí a gente vai deixar isso aí como exemplo para uma aula prática. O que a gente sabe, ó, é que essa reta aqui, em relação à reta M que passa pelo O, elas são paralelas, tá? Eu posso fazer isso tanto com essa reta da vertical, como eu poderia fazer com essa reta aqui, ó. Olha aqui, ó. Você consegue mover, vou colocar bem aqui entre E e G, tá? Consigo fazer a mesma coisa aqui, ó. Olha lá, ó. Então, a posição onde eu estou colocando, eu vou até colorir isso aqui para ficar um negócio mais pedagógico, mais bonitinho, ó. A reta verde
ela é paralela a essas duas retas pretas na diagonal. Essa reta aqui na vertical, que eu vou colocar ela de azul, ela é perpendicular, ou melhor, desculpa, ela é paralela a essas duas aqui da vertical, tá? E essa que tá aqui embaixo, deixa eu ver se consigo mover ela lá para cima. Não consigo. Ah, consigo, ó. Olha aqui, que legal. Eu vou chamar essa reta de rosa. A reta, meu filho, não é o ponto. Olha, eu fiz até bobagem. Deixa o ponto rosa. Deixa o pontinho preto. Tá? Vamos usar a coisinha do ponto. Ok. Então, note, ó, vou apagar essa reta aqui. Só que se eu apagar a reta preta, eu apago a outra, né? Aqui, vamos colocar aqui. Perfeito. Vou dar reta de rosa. Então, veja. A reta rosa, ela é paralela à reta que está na posição AB e CD. A reta azul na vertical, ela é paralela a EF e GH. E a reta verde, ela é paralela a IJ e KL. Beleza? Então, note que com o programa eu consigo fazer várias construções. Beleza? Vamos ver agora o segundo tipo de reta. O segundo tipo de reta que a gente vai ver é a chamada reta coincidente. O que é coincidente? Ela é um tipo de reta paralela, né? Só que tem uma característica diferenciada. Que essa reta, quando eu estou analisando, eu vou até fazer um desenho aqui para vocês. Eu tenho um segmento de reta que vai de A até B. E tenho outro segmento de reta, tá? Eu acho que eu vou fazer diferente. Deixa eu ver se dá para fazer o que eu estou pensando. Eu acho que dá. Mas vamos ver aqui. Tudo é possível, tá? Bacana de fazer a aula online é isso. Vai dar sim. Vai dar bom. Então, veja só. Essa reta aqui... Será que deu bom? Aqui, deu bom. Olha só. Se você observar bem, ó, eu vou chamar esse aqui de cima. Aqui, filha. Muito bem, parabéns. Esse F eu vou botar. Deixa ele aqui. Aqui em cima. Ok. Ok. Esse aqui é embaixo. Aqui é em cima. Ok. Ficou da mesma forma. Olha o que acontece. Se você observar aqui com bastante atenção, o segmento que vai de A até B, teoricamente, a gente está falando teoricamente porque eu não estou fazendo aqui a devida medição, ainda não estou fazendo, mas iremos fazer. Eu estou afirmando que teoricamente elas são idênticas. Ok. Ah, tá. Tem que clicar aqui. Será que vai dar certo? Gente. Voltamos aqui, pessoal. Então, o que acontece aqui, ó, nesse exemplo aqui de reta coincidente, olha o que acontece se eu deslocar, ó, olha a situação. Eita, agora tem 3 retas agora, oh maravilha. Então, o que acontece? A reta coincidente, ela nos faz entender o seguinte, que se eu deslocar essa reta aqui, que eu desloquei aqui para baixo, de A1 até B1, ou a reta A2 até B2, em relação à reta AB, que é a reta original, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que elas são, olha lá, exatamente do mesmo tamanho. Então, se eu colocar a reta A2, B2 na mesma posição da reta AB,
que a gente percebe? Que elas estão se tocando no mesmo ponto. Só que não é simplesmente em um ponto qualquer. É em todos os pontos, do início ao fim. Se a reta tiver essa característica, a gente diz então que esse tipo de reta é a reta chamada de reta coincidente. O bacana, né, dependendo, que é uma outra situação que a gente vai ver mais adiante, mas quando eu falo de visualização de formas geométricas, isso já é uma matemática um pouco mais avançada, que é chamada de desenho técnico, né? A gente vai aprender, claro, não desenho técnico, mas a gente vai aprender alguns elementos que são usados no desenho técnico, como a perspectiva, né, e a projeção. Dentro dessas duas situações, a gente tem a visão frontal, que é como se você estivesse olhando para frente. A visão vertical, que é quando você vê em formato de coluna. Versão horizontal, que é como você vê o horizonte. E nós temos também a visão superior. É como se você estivesse olhando de cima para baixo. Você não consegue ver essa lateral. Você só consegue ver a parte de cima. Tá? Então eu vou pegar o objeto aqui em cima da minha mesa. Ó. Se eu tivesse esse objeto que está na minha mão. Ó, visão frontal. Visão superior. Tá? Aqui nós temos a visão vertical, né? Só que aí depende muito da posição que você está. E nós temos uma visão também que é chamada de visão oblíqua, que você consegue ver de cima e consegue ver de lado. É como se você estivesse meio assim em diagonal, tá? Só que olhando de cima, beleza? Só que a gente vai tirar uma aula específica para que a gente faça essas discussões desses elementos, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que a reta coincidente é como se eu estivesse vendo uma reta na frente e uma reta atrás. Se eu estiver olhando de frente, eu só vou ver a linha, tá? A linha que está aqui na frente, ó. Se eu estiver olhando de cima para baixo, eu vou conseguir ver isso aqui, ó. Eu vou conseguir ver uma reta que está aqui, eu vou conseguir ver a outra reta que está aqui, mas elas vão estar assim, ó, uma sobre a outra. Beleza? Eu quero que depois vocês não esqueçam, tá? Lá no chat, de deixar seu nome, sua turma, tá? E se você tá conseguindo ouvir bem. Se a minha imagem estiver um pouco lenta ou congelando, não tem problema. O problema é se você não estiver me ouvindo, ok? E aí a gente vai mudar agora para outro tipo de reta, tá? Ok, agora nós vamos ver uma reta que ela é chamada de reta concorrente ou retas concorrentes. A gente cita esse nome de retas concorrentes porque é mais de uma reta, beleza? Qual a característica dessa reta? Suponhamos que você tenha aqui um segmento de reta que vai de A até B, tá? E sobre essa reta eu queira traçar uma reta concorrente. Eu vou colocar ela de rosa, tá? Então essa reta concorrente, ó, eu vou colocar um ponto C aqui, que vai ser um ponto de interseção entre elas, tá bom? E agora, sobre esse ponto C, eu vou passar uma reta, tá? Que é concorrente aqui, ó. Posso até fazer assim, beleza? Então o que acontece? Se você observar bem, com bastante atenção, ó, eu vou até fazer esse negócio direito, senão vai ficar meio estranho depois, tá? Aqui, ok. Note que se a reta estiver nessa posição aqui, ó, a gente já disse que esse tipo de reta é reta paralela, beleza? Se a reta DC estiver sobre a reta AB em todos os seus pontos, do início ao fim, a gente acabou de dizer que isso aqui ela é uma reta coincidente. Quando é que essa reta passa a ser concorrente?
quando existe uma inclinação para a direita ou para a esquerda, né, sobre essas retas, e aí o que a gente percebe? Que essas retas aqui, tanto a reta A, AB, como a reta DC ou CD, ela vai ter um ponto de interseção aqui, ó. Esse ponto de interseção aqui, ó, ele é chamado ponto de concorrência, tá? Ou seja, eu posso deslocar, ó, esse ponto de interseção até A e posso deslocar ele, ó, até o B. Por que eu decidi usar o programa? Ó, veja que eu posso tirar fora, mas se ele encontrou lá, ó, em qualquer posição que ele toque, tá? Ele é dito como reta concorrente, ó. Vai de A até o ponto B. Decidi usar o aplicativo porque fica mais fácil para eu conseguir visualizar essas retas, beleza? Então essa reta aqui que vai de D até C ou de C até D, aí é conveniente dizer para vocês que essa questão de leitura da reta depende muito de como que você está organizando, tá? Não se preocupem que na aula prática eu vou ensinar tudo isso que eu estou fazendo para vocês. Vou ensinar a trocar de cor, vou ensinar a deslocar, enfim. É interessante que vocês tenham um aplicativo. Por enquanto, o meu objetivo é fazer com que vocês consigam visualizar esse tipo de reta, beleza? Então aqui, ó, note que nesse intervalo aqui, a gente vai ter um novo objeto que é chamado de ângulo, tá? Deixa eu só tirar aqui. Ponto C. Muito bem. Ah, tá. Show de bola. Então tem que ser, na verdade, assim. Eu tenho que selecionar os 3 pontos, tá? Na verdade, não era aqui, é aqui, meu filho. Aqui, ó. Ok, ó. Essa abertura aqui, que eu vou ter aqui, ó. Vamos deixar ela fixa, mas ela não tá querendo ficar fixa. Mas, rapaz... Ah, tá. Porque eu não coloquei fixa. Ok. Ok. Jesus. Tá, deixa eu fazer de outra forma, porque senão vai dar BO aqui, tá? Então veja só, já tá claro para todo mundo o que é uma reta concorrente, ó. Note que essa reta, ela vai, os dois pares de retas vão se cruzar em apenas um ponto. Esse ponto, ó, ele pode ser móvel sem problema nenhum, tá? Se essa reta, dependendo da posição dessas retas, ela pode ser chamada de reta concorrente oblíqua, quando eu tenho ângulos menores que 90 graus e maiores que 90 graus. E ela pode ser chamada de perpendicular, se eu tiver uma reta na horizontal e outra na vertical. E esse ângulo aqui, tá? Ele for um ângulo de 90 graus. Tá bom? Como não é o caso aqui, eu estou só querendo mostrar para vocês quais são os tipos de reta. A gente não vai trabalhar com ângulo hoje, tá? Mas já deixo aí o aviso, né? Que na próxima aula a gente, quando estiver trabalhando a ideia de ângulo, a gente vai mostrar isso aqui para vocês, tá? Beleza? Então, vamos só voltar aqui a outra tela. Perfeito. Então, pessoal, quero dizer para vocês o seguinte, que essa é uma aula introdutória, tá? Então, introdutória por quê, professor? Porque o objetivo é